Pense num cara moído, pense em Davi, e é quem vos fala aqui hoje, família. Tô moído, mas estamos aqui para falar de mais um, né, caso que a gente já tocou nesse assunto aqui, sobre o Pedrinho Matador, que eu até apelidei, né, carinhosamente de Pedrinho Morredor, né? O Pedrinho, ele começou a ser idolatrado, alguns podcasts fizeram entrevista com ele, bombou, né, embalados pela própria mídia, que a mídia foi quem começou com isso. Tanto é que o cara já tinha um canal aí com, parece, mais de 700 mil inscritos, já tava para fazer um filme dele, tava bombando, né? Até que alguém achou aquilo demais e resolveu agir, né, fazer justiça com as próprias mãos, seja lá pelo que foi. Mas quando isso acontece, sempre tem aquelas pessoas que querem transformar a pessoa num anjo de vez, né? Se ele já tinha esses seguidores todos, aí depois que falece, aí, meu irmão, é que a galera gosta de colocar um pedestal. Então eu trago aqui para vocês um policial, ele tá no podcast mais uma vez, o Danilo Snyder, tá certo? Depois você assiste lá completo e ele fala, né, a experiência, o que ele sabe, na verdade, do Pedrinho, né? Preste atenção aí porque é bem interessante aí o relato, vamos ver juntos aqui. Lá no Para e Troca Ideia, Eita, esqueci o nome dele. Pedrinho Matador, a gente tá comentando aqui. Sim, opa. Pra falar sobre, né, mano, que tá em evidência aí. Tá em evidência. Eu não vi o corte, não vi o que você falou. Segue mas eu vi inteiro. que tava lá, Pedrinho Matador, Cavalcante. Certo. O que você comentou nesse corte? O que você tem pra falar sobre o Pedrinho Matador que foi morto aí semana passada? Eu não lembro o que eu comentei ali nesse corte, Para e Troca Ideia, que são de dois policiais ali da Zona Norte, Felipe e o Barbosinha, gente boa. Eu não lembro o que eu comentei, mas o Pedrinho Matador é um cara que eu acompanho a história dele a título de curiosidade, não de admiração, tá? Porque Parabéns, né? ele é um cara que ele começou a sua onda de mortes, vamos falar de homicídio, que assassinato é uma palavra popular aí, que a imprensa quis embutir aí, embutiu, de homicídios, de matar pessoas. Ele começou matando o primo dele, colocando o primo dele numa máquina lá de cana, de moecana. É um cara que, é um cara que, é sério, ele começou isso aí porque o primo dele deu um soco no olho dele, os dois faziam ali o corte de cana, o primo dele molequinho deu um soco no olho dele, ele revoltado, bravo, deu uns tapas no cara, e ele olhou assim, porra, mas se entra cana, deve entrar uma pessoa, e colocou e só entrou o braço do moleque, o moleque morreu ali, provavelmente de hemorragia. Aí ele relatou também que é o seguinte, ele relatou que ele, dentro da cadeia, tentaram matar ele ficava numa parte isolada, colocaram 3 caras com ele ali na cela dele, os 3 com estilete, com naifa, você tá ligado o que é as naifas, os 3 pra matar ele, pra zerar, e ele não sabia naquela toda. E o Pedrinho Matador é um cara que os seus 30 primeiros anos de cadeia, é um cara que fazia flexão abdominal, corria num quadrado ali, se preparava fisicamente, por quê? Porque ele já sabia, se uma hora precisasse usar a força física dele, tava em plena ação. Os 3 tentaram matar ele quebrou os 3, matou os 3, foi pra enfermaria todo fudido, todo furado, todo cagado, quase morrendo, mas ele conseguiu matar os 3. E é o cara também que ele matou o próprio pai. E comeu o coração, né? Ele não comeu o coração. Não. Porque a título de vingança não é o cara catar, comer e engolir. O fator comer é você engolir. Ele tirou um pedaço do coração, deu uma mordida, colocou na boca no sentido de arrancar o pedaço e cuspiu fora. E bebia o sangue. Nossa. O sangue era bebido mesmo. É por isso que a gente tinha aquele termo nosso lá, quando a gente trocava tiro. Vamos beber o sangue do ladrão? Era a cerveja que nós bebíamos. Que era um líquido representativo. Por quê? Não era o caso deles era vingança. O nosso não. O nosso era o fato de ter saído vivo. Ô, irmão, obrigado, você, querido. Pra nós aí. Não, nós já obrigado, comeu, irmão. Como é, Castrão? Não, você comeu. Eu não comi porra nenhuma. Tome, tá vendo? Pô, então não sei o que tá acontecendo aqui, mano. Tá furado, porra? É a idade. E foi isso. Então o Pedrinho Matador... não sabia desses detalhes dele não, cara. Não sim, sabia. Sim. Eu falei pra você, Castrão. Eu acompanhei um pouco a história, não a título de admiração, a título de curiosidade. Porque ele foi o cara que aí ele pegou a esposa, foi pra uma certa localidade, isso ele contava, coisa antiga que ele contava. Foi pra uma localidade e ele chegou nessa localidade e foi morar. E a esposa voltava do trabalho e reclamou que um cara mexia. Esse cara era um traficantezinho, Zé Ruela da área. Ele foi lá e vapo no cara. Dessa daí, ameaça, ele foi pra outra localidade. Dessa localidade ele começou, os ladrãozinhos, os lixinhos, ele começou vapo, o pessoal começou a admirá-lo.
Posterior, ele tava numa outra quebrada ali, neguinho mexendo, roubando, o pessoal não aguentava mais, ele começou a fazer esse tipo de arte. Matava. E segundo informações, tem cara, mas não matava só ladrão, traficante e tal. Pelo que consta, era só esse tipo de gente. Dentro da cadeia, quando entrou aquele maníaco do parque lá, o Chico Estrela, aquele lixo lá que matou não sei quantas menininhas. Matou o cara? Não, o Chico Estrela tá vivo ainda. Só que ficaram na mesma penitenciária. E o cara passou por ele e falou, põe esse cara aqui na minha cela. Não dura 5 minutos. E o cara ainda cuspiu na cela dele, ele tirou o rosto, quase pegou. Ele falou, e ele era um cara tranquilo. Põe o cara aqui comigo. Então o Pedrinho Matador eu acompanhava a título de curiosidade da história dele. É bom você falar isso daí, que ele morreu agora, Sim. a mídia já tá querendo endeusar o cara, né? Já estão querendo já fazer aí uma minissérie com ele, pá. E do jeito que essa mídia é podre, vão querer deixar o cara como um santo. Um e herói. é bom você falar isso daí, porque muita gente não conhece esse lado dele aí, entendeu? Então é bom você que é um cara que conhece, se informou da situação dele, jogar aí pro pessoal ficar ciente, entendeu? Outra coisa, Castro, ele ia sair nos 30 anos, que a nossa lei, ela permite os 30, porém um pouco a mais se o cara não tem condição. Ele foi para uma entrevista para que ele saísse da cadeia, ficasse ali no aberto ou no semiaberto. E foi perguntado a ele, o promotor perguntou a respeito de matar, ele falou, não, se precisar eu mato de novo. Então o promotor não deixou ele sair. E ali ele cometeu mais um homicídio lá dentro. E ficou os 42 anos que a lei deixa, somente. E ele saiu, não é que ele ficou os 42, que já pagou tudo. Ele tá devendo mais uma caralhada aí, ó. Tava devendo mais, né? Exatamente. Foi condenado a muito mais, né? Ele foi condenado, parece que é 400 anos. E outra, a mídia, ela endeusa isso aí, Cássio, pelo seguinte também. Ele estava com uma pessoa, eu não sei quem é essa mulher, se ela é psicóloga ou advogada. Ela fazia vários vídeos dele ultimamente aqui, ó, nas redes sociais, colocando ele muito na mídia, muito em evidência, contando história. Já tinha feito um livro dele. Ela ia fazer até um especial para televisão, para quê? Para expor a vida dele como se tivesse 30 anos de polícia, Castrão, como se tivesse 2 anos aqui mostrando a vida dos outros. É igual fizeram aquele filme lá do Carandiru. É, exatamente. Castrão, vou falar uma coisa pra você, irmão. Naquele tempo eu tava pelo 3º de choque. Você tava no choque naquela época? Eu tava no 3º. Nós entramos ali, ó. Entramos ali, nós fomos até lá, apaziguamos ali o que tinha lá dentro, aquela coisa toda, papapá. Aí vem esse filme mostrando cavalo lá dentro, mostrando os caras ali naquela janela que tinha na cela. Olha, joguem suas armas, um monte de naifa e aquela musiquinha bonita. Tudo mentira. Ô, irmão, você trabalhou no Quinto naquela época. Tudo mentira. Primeiro lugar, o portão que tinha dividindo os indivíduos que haviam arrebentado toda a cela era um portão grande. A divisão pra rua era somente aquele portão. Exatamente. Se eles rompessem aquele portão, tava na rua. Irmão, não cabia cavalo ali dentro. O cavalo que cabia era onde entravam as viaturas para deixar os presos e os veículos que levavam mantimento. Aonde que os caras colocaram o cavalo lá dentro, meu irmão? Ah, pelo amor de Deus, colocaram os caras como... Ó, a musiquinha, não sei se você lembra o filme. É. Os caras ali de choque lá, batendo. Aí um monte de naifa, assim, naifas são as facas artesanais. Jogadas pela janela assim, aquela musiquinha... Ô, na moral, eu só não vou falar pra puta que pariu, que eu tô aqui no Danilão. Não, irmão, pode mandar à vontade. O problema é que os caras, aqui no Brasil, os caras têm uma mania de endeusar ladrão, entendeu? De endeusar o cara que... Ah, o cara cometeu vários homicídios. Ah, não, vamos fazer uma minissérie com ele. Aí põe o cara lá como sendo o bonzinho. Olha, ele queria ser médico, ele queria ser escritor, mas aí por causa da violência ele foi pra esse lado. Não é assim, o cara era ruim, cara. O cara matou o pai e arrancou um pedaço do coração. Você acha que esse cara é bom? Pelo amor de Jesus Cristo? Exatamente. Por que não pega um coronel telhada da vida aqui, ó, que tava aqui? O cara tem mais de 30 anos de polícia. O cara começou como aspirante, entrou na rota lá. Ele tem foto com telhadinho ali pequenininho. O capitão Telhada fez bico como tenente, como aspirante, como capitão pra sobreviver. Conta a história desse cara, caralho. Exatamente. Não, mas aí não dá, aí os caras não interessam. Pois é, eu recomendo você assistir esse vídeo completo lá no Danilo Snyder. E qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Primeiro, que pior do que tudo, né? Esses marginais e tudo, do que o próprio Pedrinho, é a mídia. Agora, uma coisa que as autoridades evitam falar, e eu entendo, óbvio, né? Eu entendo o porquê. Mas meus irmãos, é que, no meu ponto de vista, isso não é por acaso. Você não acha que uma mídia vai defender um bandido? Você não acha que
um político, um partido político vai criar leis para beneficiar essa galera se não houvesse algo muito maior por trás de tudo isso? Eu já disse para você, se você fizer o teste aí, você começar a vender coco na porta da sua casa, coco, você comprar os cocos, ou tiver uns pés aí, você tirar e começar a vender na frente da sua casa, logo vem alguém da prefeitura e quer te taxar, quer proibir a sua venda, a menos que você vá se regularizar, né? Eu já falei aqui de alguns casos até de barraquinhas de frutas que as fazendas colocavam de frente, né, à sua propriedade, e a vigilância sanitária foi lá e disse: olha, vocês não podem fazer isso, vocês não podem vender assim. Então, se essa é a realidade, como é que as drogas, né, qualquer pessoa, quando eu estou aqui, né, em Caruaru, Pernambuco, se você chegar e perguntar a qualquer pessoa aqui onde tem uma boca de fumo, as pessoas sabem indicar. Eu, graças a Deus, nunca usei essas coisas, mas eu sei que aqui para cima tem. Quer dizer, isso eu, que nunca fui atrás, nunca usei, não tenho amizade com esse pessoal, eu sei mais ou menos onde tem. Será que a polícia não sabe? A polícia sabe. Agora, quem é que não dá a ordem para acabar com isso? As ordens vêm de cima, meus irmãos. Existe toda uma hierarquia. O cara não pode, o policial, simplesmente chegar lá e fazer da vontade dele, ser um mandado, ser uma ordem que veio de cima. Então a gente é obrigado a conviver com isso e ao mesmo tempo ainda ver, né, os idiotas úteis, infelizmente é isso mesmo, o gado, né, não questionar nada, ouvir esses caras falando e começar a admirar. Não, porque o cara é isso, o cara é aquilo, é isso mesmo, tem que fazer isso. Já disse pra vocês, é só questão de matemática. Você acha que mais de 100, 200 crimes que ele cometeu, todas as pessoas eram o que ele dizia que era? Ele era de fato um justiceiro? Óbvio que não, era um traficante. Então, meus irmãos, é terrível, né? E aí você vê a indignação dos policiais. E a gente tem casos aí, né, muito mais simples, de professoras que deram a vida para salvar os alunos, como aquela que a gente cita sempre aqui, né? A mídia não se interessa em mostrar isso. O Brasil, já foi dito isso, o Brasil esconde os seus próprios heróis, que é para fazer você se sentir ruim, fazer você não ter orgulho de nada que é nacional e querer justamente essa internacionalização da sua própria nação. Tudo isso está interligado, meus irmãos. Enfim, eu vou encerrar por aqui, né? Mais uma vez fica comprovado aí, né, na opinião inclusive das autoridades, o que a gente já dizia aqui nos vídeos. Deixa a tua opinião, meus irmãos. Um abraço, fiquem com Deus e fui!